Já passa das 8 horas da noite, Carol, mas mesmo assim, com um pequeno atraso, boa noite para quem está assistindo ao vivo. Esse é o Rap de Quinta, um papo leve sobre assuntos relevantes, onde eu, Marcos Leão Bianchi, e a minha amiga Carol Divadendos, explicamos ou tentamos explicar um pouquinho alguns assuntos relevantes da sua vida pessoal, financeira, orçamentária, e a gente dá um pouco de pitaco na vida dos outros, tá certo, Carol? Boa noite, como é que você está? Apresente-se. Boa noite, tudo bem? Sou a Carol Miller, especialista em finanças e apaixonada por finanças. E hoje a gente vai trazer um tema que foi um dos motivos que me fez começar a estudar sobre finanças, que é Preocupação com o futuro, né, Carol? relação com o futuro. Marquei as fotos aqui, Exatamente. tá? Ótimo, daqui a pouquinho eu compartilho a tela, porque hoje a gente tem informação muito legal para passar. Eu sou Marcos Leão Bianchi, eu também sou especialista em investimentos certificado pela Ambima, assim como a Carol, sou consultor financeiro registrado na CVM, somos consultores independentes, não somos vinculados a nenhuma instituição financeira e estamos aqui para dar algum conselho, algum pitaco, algum palpite bom na sua vida. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a gente. Aliás, é sempre bom fazer esse disclaimer. Se você tiver alguma dúvida sobre investimento, se você tiver alguma ideia, alguma coisa para fazer, consulte um profissional certificado pela Ambima, um consultor CVM, busque profissionais qualificados. Hoje, no Rap de Quinta, a gente vai tratar de um assunto que rondou o noticiário nas últimas semanas. O censo foi finalmente divulgado, os dados do Censo Demográfico do Brasil foram finalmente divulgados e a gente trouxe ali uma questão bastante interessante que a gente já vem abordando, né, Carol, em algumas palestras, alguns encontros, algumas reuniões. E como você mesmo falou agora, foi o que te motivou lá atrás a começar a investir, a pensar no futuro. Afinal de contas, o censo demográfico veio, o que é que ele revela para nós sobre o futuro? Carol, enquanto eu busco aqui nos meus alfarrábios aquela tela para compartilhar com o pessoal com a pirâmide, conta um pouquinho dessa tua experiência, então, de como isso tocou a tua vida, de como isso te instigou a vir falar, estudar sobre investimentos e falar sobre investimentos para os outros. Em 2019, eu sou servidora pública, começaram a falar muito sobre a reforma da Previdência, né? Se a gente devia, não devia, aderir ao FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. E aí eu comecei a pesquisar, assim, por que que o governo está nos oferecendo um fundo com essas vantagens, alguma coisa que não está muito certa. E aí eu fui ver o que estava acontecendo, fui dar uma olhada na reforma da Previdência e eu tomei realmente um susto, porque mesmo para gente, né, que é servidor público, que estava dentro de um regime especial, as vantagens que estavam sendo tiradas com essa nova reforma eram muito grandes. E tinha um motivo, né? E tem um motivo, que é porque a Previdência não tem como se sustentar a longo prazo. Se isso acontece hoje, né, se já acontecer essa reforma hoje, imagina no futuro que vai ser. Então, eu comecei a ver assim, não adianta eu deixar, parar de investir, de pensar que o INSS vai me salvar e vou investir o meu dinheiro, minha aposentadoria, em um fundo que o governo tem uma participação. Essa conta não está fechando. E aí foi que eu comecei a estudar. O que que eu poderia fazer para eu mesma ter a gestão do meu dinheiro, eu mesma garantir que lá na frente, no futuro, eu tenha um dinheiro para me sustentar e para não depender das minhas filhas, né? Porque isso eu não quero. Não quero deixar para elas o peso na minha aposentadoria. E encontrei. Encontrei nas E essa finanças essa resposta. Essa preocupação, né, Carol, que tu teve, é legal fazer essa introdução, porque essa preocupação a gente vai mostrar a importância dela aqui em graficamente. Hoje, um pouquinho diferente, a gente vai apresentar isso aqui de uma maneira um pouquinho bem diferente do que a gente vem fazendo nas últimas semanas. Hoje tem PowerPoint. Não é um PowerPoint assim extenso, mas é que hoje é importante a gente mostrar isso aqui graficamente. Para quem está acompanhando agora ao vivo, se quiser mandar alguma pergunta, ficar com dúvida, manda ali no chat do YouTube, ou então depois, se ficar com alguma dúvida, quiser correr atrás, entra nos comentários do vídeo aqui no YouTube da Jinko Lifelong Financialship, ou entre em contato diretamente com a Carol, manda uma DM para ela no @diva_dendos, porque esse assunto é muito importante. Por quê?
A preocupação que tu tens, né, Carol, ela deriva de pensar no futuro em como a Previdência se sustenta e de onde vem toda a situação da Previdência. A gente começa aqui mostrando a pirâmide demográfica de 1980. E eu sempre falo isso, é o ano em que eu nasci, eu sempre me constranjo a dar a minha idade, jamais farei isso com você. Em 1980, a pirâmide demográfica, como vocês podem ver aqui, ela é uma pirâmide bonitinha, tem bastante gente aqui no pé da pirâmide, na base da pirâmide, e pouca gente aqui em cima. É uma pirâmide demográfica tradicional do século XX, da primeira metade do século XX, de meados do século XX, em que a gente tem muito mais gente jovem e e uma quantidade cada vez menor de pessoas com mais idade. O que que isso significa? Isso significa que a gente tem pouca gente aposentada, muita gente trabalhando, muita gente ainda para vir entrar no mercado de trabalho. E por que que isso é relevante? Porque no regime previdenciário, em que, na verdade, quem está trabalhando paga a aposentadoria de quem já está aposentado, é preciso ter bastante gente na base consumindo e pagando a aposentadoria desse pessoal. Ou seja, o pessoal que estava se aposentando aqui na faixa dos 60 anos tinha muito pouca gente e tinha gente pra caramba que, assim, na faixa dos 25 anos até os 60, trabalhando e pagando a aposentadoria desse pessoal todo. E muita gente para vir aqui para diante. A imagem Marquinhos, seguinte, ela dá um pouco. Diga, Carol. deixa eu só fazer uma explicação aqui, rapidinho. O pessoal tem que entender, né? Vocês têm que entender que o INSS que é descontado da, do Olerite, que é descontado do salário que aparece ali, INSS, ele não está sendo guardado, ele não está sendo descontado para você receber no futuro. Por mais que você pague seu INSS no teto para receber o máximo, esse máximo, quem paga hoje, você está pagando o máximo hoje o INSS hoje de quem já está aposentado. Então, assim, o que o governo hoje garante para a gente é um salário mínimo, né, Marquinho? Exato. Constitucionalmente, né, tu não pode receber como aposentadoria menos que um salário mínimo. Só que esse dinheiro que você guarda todo mês, se você desconta, não importa o percentual que você desconte, você está ajudando os aposentados. Você não está guardando para você. Não é o dinheiro que vai lá, tá lá no banco no seu nome para quando você se aposentar ele ser revertido para você. É isso que o Marquinhos está querendo dizer. Em 1980 tinha muita gente trabalhando, pagando, sendo descontado do salário dessas pessoas para pagar os que estavam aposentados. Pode continuar, Marquinhos. Não, bom, mas essa explicação é boa, foi bem mais didática, Carol, realmente, porque é bem importante para o pessoal compreender como é que funciona o regime de previdência oficial, seja o INSS, seja os regimes de previdência próprio dos servidores públicos. A premissa é a mesma, né? Uhum. Bom, essa aqui era a situação em 1980. A situação em 2020, essa aqui era a projeção para 2020, para quem viu os dados do censo, vai ver que a pirâmide ela tem algumas diferençazinhas aqui, mas na essência ela é a mesma. E o que é significativo aqui que já dá para perceber? A base está mais estreita. A base da pirâmide está muito mais estreita. Por quê? As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, ou seja, os casais com cada vez menos filhos, e a gente está vivendo mais. O topo da pirâmide está começando a ficar cada vez mais gordinho, mais largo. Por quê? Porque com o aumento da longevidade, com avanços na saúde, na medicina, qualidade de vida e tudo mais, isso é ótimo viver mais, é excelente. Mas a gente tem mais gente mais velha e vivendo até mais tempo, só que pouca gente vindo para o mercado de trabalho. Hoje, a nossa situação hoje, a gente ainda tem muita gente aqui na faixa dos 20 aos 40 anos, mais gente na faixa dos 20 aos 40, 45, do que na faixa dos 60 para diante. E ainda assim tem déficit previdenciário. Ainda assim, o que esse pessoal aqui contribui para a Previdência não é suficiente para pagar a aposentadoria desse pessoal hoje. Esses são os dados do censo hoje. Essa era a projeção para 2020. Os dados da semana passada saíram atualizados 2022. O desenho é basicamente o mesmo. Aqui a gente já consegue ver uma preocupação, já dá para perceber uma preocupação muito grande com previdência oficial. Quando esse pessoal aqui, nesse ritmo, chegar aqui em cima, vai ter menos gente para pagar a aposentadoria deles. Ou seja,
essa turma aqui, que é a nossa faixa de idade, né, Carol? Que é a nossa geração. Se a nossa, enquanto a geração dos nossos pais aqui estava pagando a aposentadoria de muito pouca gente aqui na frente, a nossa geração hoje está pagando a aposentadoria dos nossos pais, oficial, e está faltando dinheiro. O déficit previdenciário está aí para esclarecer isso. O problema é que a nossa geração vai ter menos gente ainda para pagar a nossa previdência. A nossa previdência, que é o que revela o último quadro, que é a projeção previdenciária para 2040. Veja que a pirâmide ficou, já nem dá mais para chamar de pirâmide isso aqui. Ela é um edifício, Um sorvete um sorvete, exatamente. Aquele sorvetinho de de praça, né? Sorvete casquinha. de casquinha, aquele sorvete de praça que a gente comprava embaladinho. Não é só a base que é estreita, o miolo da pirâmide também é estreita. Tem muito pouca gente ah, pagando previdência para muita gente aposentada. Isso aqui começa a faixa aqui dos 50 anos, 50, 55, 55, 60, ou seja, tem muita gente aposentada, muita gente entrando na aposentadoria e muito pouca gente pagando a conta da aposentadoria. Isso aqui foi muito interessante, né, Carol, quando a gente falou sobre a importância de continuar investindo na aposentadoria, mesmo depois de aposentado, né? Alguns meses atrás a gente fez uma palestra para um grupo de aposentandos e aposentados, e um dos tópicos principais foi isso, a importância de continuar investindo mesmo depois de aposentado, né, Carol? Isso. A gente, se a gente parar para pensar, sem olhar a pirâmide, o que que a gente vê na vida real? Antigamente, os nossos avós, os nossos bisavós tinham um monte de filhos, né? Se a gente olha para o lado, quantos amigos hoje têm mais de dois filhos? Quantos têm só um? Geralmente os que têm três foi um acidente que aconteceu ali no caminho, porque três já não cabe direito no carro, três já são dois quartos de hotéis, três já começa a complicar tudo. A vida está muito cara, a gente não precisa mais que os filhos trabalhem na roça para ajudar a sustentar a economia familiar. Então está sendo muito mais barato ter menos filhos. Só que isso tem uma Uhum. consequência que a gente está vendo nessa pirâmide. Além de ter menos gente para nos sustentar, com o avanço da medicina, as pessoas estão vivendo mais. Então, como é que o sistema vai funcionar? Como é que o sistema vai dar conta? E a gente tem que pensar que ainda essa nova geração que está vindo, eles estão muito trabalhando de maneira que não é registrado, né, Marquinhos? Né, as Trabalhos novas. autônomos, sem contribuição oficial, né? Isso, essa nova geração está muito trabalho direto na internet, né? Somos só prestando serviço, ou por conta própria, não pagando INSS. Então, isso piora ainda mais a situação. Então, uma série de fatores que mostram que o final não é feliz. É. Não, e claro, né, Carol, aqui chamar atenção para isso é importante e, de certa maneira, é até meio assustador, mas quanto mais cedo a gente chamar atenção e sensibilizar as pessoas para isso, mais fácil é encaminhar a solução. Eu acho que tem dois aspectos importantes aqui, dois aspectos principais, duas formas de enxergar isso aqui, ou melhor, dois objetivos para serem enxergados aqui. O primeiro, que é o que a gente está explorando bastante agora nessa os primeiros 15 minutos da live de hoje, do programa de hoje, economize, faça a sua poupança para aposentadoria. Não conte só com o dinheiro do governo, seja do INSS, seja do serviço público, mesmo que você tenha estabilidade, mesmo que você trabalhe numa grande empresa, uma empresa sólida, mesmo que você seja servidor público, não espere a sua aposentadoria somente dos regimes oficiais, porque não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Faça o seu pé de meia, faça o seu colchão de segurança, guarde dinheiro para ter rendas complementares na aposentadoria, para poder. A gente está vivendo muito e com saúde, guarde dinheiro para poder aproveitar esse tempo sem preocupações. Eu acho que esse é o primeiro alerta a ser dado. Vale a pena começar a investir cedo? Vale. Vale a pena começar a investir na meia idade?
Vale, nunca é tarde. Vale a pena começar ou continuar investindo depois de aposentado? Com certeza, com certeza. Principalmente por conta do segundo tópico, que eu acho que é o que a gente pode começar a explorar um pouco mais agora, Carol, que é o que eu acho. Esses dias ouvi o comentário ah, de um economista que eu sigo e estou absolutamente em acordo com ele, é a maior bomba relógio do país. Porque aqui a gente está destacando o problema previdenciário, a questão de faltar dinheiro para pagar o déficit previdenciário, para pagar aposentadorias. Mas tem um outro fator aqui que é muito relevante e que eu particularmente considero muito preocupante. Como tu estavas mencionando, né, Carol, a gente tinha muitos filhos, a gente não, né? A geração dos nossos avós teve muitos filhos, a geração dos nossos pais teve filhos. A pirâmide aqui em 1980 ainda mostrava isso. E o que que acontecia? A gente tinha uma geração aqui que veio de um Brasil ainda de uma transição do Brasil rural para um Brasil urbano, em que não tinha muita segurança do Estado. Boa parte dessa população aqui foi sustentada na velhice não pelo INSS, por aposentadorias, mas pelos filhos que ajudavam os pais. A maioria de nós, a maioria de todos nós conhecemos, os nossos pais ajudaram os nossos avós na velhice. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo, se não é a realidade da família de vocês, você conhecem pessoas em que os pais ajudaram ou ajudam os avós. E não raro, a nossa geração ainda ajuda os nossos pais. A nossa geração ajuda os nossos pais na aposentadoria, porque eles não conseguiram acumular riqueza para juntar, para poder viver por conta própria aqui na velhice, seja por questões de saúde, questões de moradia, uma série de circunstâncias. Se a nossa geração não estiver se preparando para isso, não estiver guardando dinheiro, nós vamos depender dos nossos filhos para nos sustentarem. O problema não é só faltar dinheiro para os nossos filhos nos sustentarem. O problema é que, se nós fizermos isso, não fizermos isso hoje, não guardarmos dinheiro hoje, nós estamos sendo irresponsáveis com nós mesmos, conosco. Por quê? Porque nós não estamos nos preparando para a nossa aposentadoria. E não nos preparando para a nossa aposentadoria, nós vamos estar indiretamente forçando a geração seguinte, a dos nossos filhos, a gastar muito dinheiro com a gente. Muito mais do que nós gastamos com os nossos pais, porque nós somos em maior número e eles vão ser em menor número. Eles vão precisar gastar muito mais conosco, porque nós somos em maior número e vamos viver bastante tempo, mais tempo do que os nossos pais. E se nós obrigarmos eles a gastar conosco aqui, eles vão conseguir guardar menos ainda para a aposentadoria deles. E vão acabar impactando a geração seguinte, a dos nossos netos, que vai ter que sustentar duas gerações para cima deles. E se essas gerações aqui, elas estiverem tendo que sustentar as gerações mais velhas, não estão conseguindo guardar dinheiro, isso significa que elas não estão consumindo. E se elas não estão consumindo, o país não está produzindo riqueza. E se o país não produz riqueza, ele não cresce. E se o país não cresce, a população inteira empobrece. O país inteiro empobrece. Essa é a grande bomba relógio. Quando vocês ouvem falar no noticiário que o Brasil perdeu o bônus demográfico, é exatamente isso aqui. É quando a gente tem a maior parte da população brasileira na faixa da população economicamente ativa, e é quando nós temos muita gente trabalhando e consumindo, produzindo e consumindo, fazendo a roda da economia girar para produzir riqueza e para poder distribuir riqueza no país. E nós não estamos fazendo isso porque nós não estamos guardando, nós estamos dilapidando patrimônio familiar, e essa dilapidação de patrimônio familiar tende a se agravar nos próximos 20 anos, se nós não começarmos a guardar dinheiro agora, nos preparar para a nossa aposentadoria, sem sonegar o futuro, o consumo e o futuro dos nossos filhos e netos. Isso, Carol, eu acho que é a coisa mais preocupante que o censo demográfico nos mostra, e que os atuais níveis de poupança das famílias no Brasil, ou melhor, o atual nível de endividamento e de falta de poupança do brasileiro nos mostra. Eu sei que é um assunto que te toca muito, te emociona e é muito preocupante para ti, né, Carol? Marquinhos, eu não. Quando eu entrei no serviço público, né, uma das grandes vantagens que a gente via era ter aposentadoria garantida e aquela coisa toda de, né, que o resto da vida trabalha, 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 mas chega lá nos seus 60 anos, aposenta e vai viajar, passar o resto da vida viajando.
E o negócio não é bem assim, o negócio não é mais por aí, né? E até tem uma pergunta aqui no chat da Juliana, se a previdência privada seria uma alternativa interessante. Antes de responder essa pergunta, deixa eu só terminar de falar aqui o que eu vejo é que assim, ó, mesmo, né, hoje, em dia, vamos supor que você consiga receber uma aposentadoria integral do INSS ou a sua aposentadoria integral do serviço público, descontadas todas as vantagens que se perde ao se aposentar. Você conseguiria viver a vida que você vive hoje com esse valor? Antes de tudo, antes de pensar que tu não vai receber quase nada. Se recebesse, você conseguiria viver? Essa já é uma pergunta que tem que acender um sinal de alerta. O primeiro motivo para começar a guardar já é poder manter o padrão de vida, né? E a partir daí, deixar que o INSS seja só um plus, o que vier é lucro. Mas a gente tem que entender que vai vir muito menos do que a gente espera, se vier. Então, qualquer coisa que vier do INSS, para mim, é lucro. O resto, montando uma carteira de investimentos, guardando dinheiro, aprendendo a usar o dinheiro de uma forma, gastar de uma forma eficiente, né, de uma forma estruturada, e tendo uma carteira que tenha um pouco de investimentos voltados para longo prazo, incluindo, né, dependendo das, das, da, dos objetivos de cada um, mas a previdência privada pode sim fazer parte, né, de uma composição de uma carteira, mas não sozinha, né, Marquinhos? Claro, claro, a gente tem outras lives que a gente já, outros programas passados que a gente já falou sobre composição de carteira, sobre balanço de carteira, sobre objetivos, né, Carol? De fato, acho que não é o. Claro que é uma boa alternativa, por vários motivos, fatores tributários, planejamento sucessório, planejamento familiar, uma série de motivos, mas o aspecto principal aqui acho que é preparar-se, guardar dinheiro. A provocação que tu acabou de fazer é muito boa, né, Carol? Você consegue viver com isso? Qual é o seu padrão de vida? Que padrão de vida uma aposentadoria pode te garantir? Ou o que eu, dito de outra maneira, enxergando de trás para frente, é o que eu preciso fazer para chegar até um montante que me garanta um padrão de vida razoável? O que eu acho, a gente está. Bom, tem ainda 6 minutos aí para a gente não extrapolar o nosso tempo, mas a principal provocação aqui, o que a gente sempre fala, né, Carol? O melhor dia para investir foi ontem, para começar a investir foi ontem. O segundo melhor é hoje, né? Mas o principal fator aqui é, mais do que, além de guardar dinheiro para si, cuidar do seu futuro, investir, poupar, montar uma reserva financeira para o futuro, garante o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus descendentes, permite que eles construam o próprio futuro e ajuda a solidificar o país, ajuda a impulsionar o crescimento do país. Isso é muito importante compreender. A gente tem ouvido falar, a gente vem a gente vem agora de anos de uma década em que se avançou muito em educação financeira, né, Carol? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista individual, familiar, de guardar dinheiro, investir por conta própria, montar objetivos, alcançar os seus objetivos, isso é ótimo, isso é excelente. Mas para além disso, a poupança familiar ela garante solidez nas contas familiares, e a solidez nas contas familiares garante consumo, que garante crescimento do país, que garante o bem-estar do país, que isso gira a economia, arrecada impostos, distribuição de renda, é um círculo virtuoso que se cria cada vez que a gente trata melhor o dinheiro, trata o dinheiro com responsabilidade, o nosso dinheiro, cada um de nós. Mas o governo não trata bem o dinheiro deles, são outros 500. A nossa parte a gente pode e deve fazer, né, Carol? Eu acho que Dinheiro dele esse que era o não é bem dele, principal. né? O dinheiro dele que não é bem dele, que é de todos nós, né? Esse era o principal, o que mais me chamou a atenção, que já nos chama a atenção de mim e de ti, né, Carol, há bastante tempo com esses dados, tanto que a gente tem essa apresentação montada desde antes da divulgação do censo, né? É algo que a gente já vem falando há bastante tempo. Mas com a divulgação do censo, isso veio à tona, isso entrou no noticiário,
Essas são as duas questões que mais me chamam a atenção e que eu acho que são muito importantes a gente ter em mente, ter essa preocupaçãozinha constante na nossa vida. Poupe, guarde dinheiro para sua aposentadoria. E fazendo isso, você garante o futuro dos seus filhos e netos, não sonega o futuro dos seus filhos e netos e garante a estabilidade financeira do país. Acho que é uma boa provocação, né, Carol? É, é um tema dinheiro que realmente me deixa com um nó na garganta, assim, eu tenho muito medo do que está por vir, especialmente porque as pessoas não se preocupam com o futuro, ninguém pensa em deixar de comer uma pizza hoje para ter 3 pizzas daqui a 10 anos. Ah, não, mas 10 anos demora muito, né? A gente está sempre querendo o prazer imediato. O problema é quando chegar lá na frente, não dá mais para voltar no tempo. É E vai fazer verdade, o quê? Carol. Acho que esse é o ponto. A gente pensa no imediatismo e a gente está enxergando isso aqui ainda hoje. O que a gente precisa fazer é enxergar isso aqui, agir conforme isso aqui e não agir conforme isso aqui. O imediatismo nos faz pensar nisso, no máximo nisso, mas planejar o futuro faz a gente enxergar para isso e conseguir planejar um futuro concreto, um futuro saudável. Quem se planeja tem futuro, quem não planeja tem destino, né, Carol? E leva os filhos juntos. E leva os filhos juntos, exatamente. Quando tudo estiver tudo sob controle, leva os filhos juntos. Pro bem ou pro Carol, mal. minha querida, faltam 2 minutos para as 8h30. A gente, muito mais do que 30 minutos, o pessoal cansa. Eu me canso de falar. Normalmente eu sou muito tagarela, não é para menos que a minha alcunha grilo falante, mas é um prazer tê-la aqui comigo todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, para esse rap de quinta. Voltamos na semana que vem, com certeza, certo? Voltamos na semana que vem. Ju, se ficou com alguma dúvida, também pode mandar alguma pergunta lá no Insta, se não deu tempo de te responder aqui. Se quiser saber mais também sobre a previdência privada, por que que é bom, por que que não é, né? E todos os outros inscritos também. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, tanto meu quanto do Marquinhos, por favor. Deixa um like se você gostou. É, Compartilha, por favor, a de hoje, compartilhe com os seus amigos e familiares, porque isso é um ato de cidadania. é um alerta, né? É um, Exato. é um alerta. Tá bom? Beijo, Obrigado pela pessoal. audiência. Dá um joinha se você gostou, compartilha. Até quinta-feira que vem. Até a próxima semana a gente divulga o assunto, né, Carol? Sim, vamos pensar um assunto bem legal para vocês, tá bom?